Bem-vindos a mais um painel regional aqui pela RFTV. Hoje nosso tema é esporte. Nós estamos recebendo o empresário do setor de esportes, Júlio Cabrino, e o reforço do colega jornalista e apresentador esportivo, Gustavo Negreto, a quem já agradeço de antemão. Muito obrigada, Gustavo. E também já cumprimento o Júlio Cabrino, que é empresário de esportes. Ele já foi patrocinador do Guarani, Ituano, Campinas, time do Careca e atualmente, com seus negócios, é empresário do lutador de boxe Matheus Munhoz e também um dos patrocinadores do time Valinhos Esporte Clube. Júlio atua no ramo automotivo, é diretor financeiro da Cabrino Distribuidora Automotiva, sócio da Vedanano, distribuidora de materiais de impermeabilização, além de ser sócio da JTC, agenciamento de atletas, e da JLL Holding Imobiliária. Bem-vindo, Júlio. Já agradecemos a sua participação aqui no painel regional. Obrigado. Júlio, e para a gente começar, conta aí um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, eu sou formado em administração de empresa pela Unigran. Eu estou dentro desse ramo automotivo há 35 anos. Depois a gente entrou no ramo de futebol, começamos como agenciamento e como investidor. E hoje estou no ramo também de distribuição de impermeabilizantes, da Imperblue com a Vedanano, e no boxe com o Matheus Munhoz, né? E também temos uma participação da SAF com o Valinhos, que é um clube recém-formado aqui na região. Júlio, o seu pai, ele foi um grande incentivador do esporte, né? E essa paixão aí, então, foi herdada dele? Foi sim. Meu pai era doente pelo Guarani, né? Tem até uma história que minha mãe ficou esperando ele na igreja, ele estava com o radinho ouvindo o jogo do Guarani. Então, assim, ele foi vice-presidente com o Beto Zini, depois o Beto saiu, ele entrou, ficou um tempo como presidente do Guarani. E a família inteira, nossa, Bugrina, todos. E aí partimos para trabalhar com jogadores, colocamos alguns jogadores no Guarani, na própria Ponte Preta, Ituano, São Caetano, Santos, Corinthians. E foi aí que a gente começou o negócio. Tá. E você começou então a se interessar por esse ramo esportivo, né, a investir como empresário. Como que foi isso? Foram dois amigos meus, né, o Salomão e o Vicenzo, que me chamaram, e eles já tinham alguns jogadores. A gente entrou com uma empresa chamada Quântica na época, e daí começou a crescer. Depois cada um foi na sua carreira solo aí, administrando os seus jogadores. Ô Júlio, quando você sai de um ramo onde você estava acostumado e aí você decide partir, né, por conta dessa parceria, pensando então no ramo esportivo, como empresário de jogador, é um passo diferente na carreira de empresário. Dificuldade que você encontra lidando não só com a parte empresarial, financeira, mas também com o sonho de alguém que tem que te dar retorno, né? Sim, eu acho mais difícil hoje, Gustavo, é você saber com quem você está lidando hoje no futebol. Então, para o pessoal que é mais novo, que está entrando agora, não ter essa experiência ou ter essa referência com quem você está lidando é o mais difícil, né? Porque as leis, elas existem, tudo, mas o ser humano é complicado. Então, existe bastante aventureiro nesse mercado, né? Mas é um ramo que, como qualquer outro, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E eu acho que o lado bom é quando você, de fato, enxerga naquele atleta, naquele jovem ainda, ou muitas vezes criança, um potencial. E aí você consegue, com contatos e também com o próprio jogador, né, que aquilo se torne realidade. Porque assim, vamos falar, de cada 10 meninos ou até mais, né? Porque o pessoal, ele olha assim, o menino se realizou, agora você vai entrar um dinheiro, tudo, mas
teve vários que passaram ali, que você investiu, que você gastou. Então, quando você tem uma realização, não é só daquele atleta, é do negócio como um todo, né? E hoje o futebol, não é só o rapaz saber jogar bola. Ele tem que ter disciplina, ele tem que ter saúde, tem que ter físico, sabe? Hoje, o cara joga num clube, numa escola, ele se destaca. A hora que ele vai para o futebol profissional, ele fica até tímido, cara, ele não aparece. É outro esporte, né? É outro esporte. Esse lado de viver em alojamento, tudo também é uma característica que quem vem lá de trás da base já vem acostumado. Então, se teu menino tem 16, 17 anos, ele não vai pegar aquele comecinho como todos pegaram, né? Não que seja impossível, ou é mais difícil só. Porque não é só o campo que tem que se adaptar, são outras coisas. Tem bastante coisa. Em relação à família também, né, Gustavo? Hoje, o ideal é você conhecer a família, saber com quem você está lidando, para você não ter certos aborrecimentos, porque o cara às vezes assina com você um contrato, tudo, parece um outro cara, dá um dinheiro para ele, ele assina de novo, aí você vai ter que brigar na justiça, sabe? Então, assim, o grande apoio mesmo hoje da criançada, tudo, é a própria família. Então é importante, né, estar junto com a família, conhecer mais a família e também fazer aí um trabalho com a consciência deles, né, que agora eles têm que ter mais disciplina, eles têm que, um outro trabalho, né, um outro processo, já que eles querem aí partir para esse lado do futebol, precisa trabalhar tudo isso junto, né? Sim, eles precisam se abdicar de um monte de coisa que é muito difícil uma criança fazer isso, né? É namorada, sabe? É passeio, viagem com família, tudo. O futebol exige muito dele, né? Exige bastante. E a família tem que apoiar. Se você não tiver o apoio da família com criança, fica muito difícil fazer esse trabalho. E não é só o apoio, né? Muitas vezes a família deposita nessa criança até a expectativa de mudar de vida, né? Sim, assim, se você pegar hoje nas grandes favelas, tudo, é a opção que ele vai ter, né, para mudar não só a vida dele, como da família toda, né? Mas precisa do apoio dos pais. Os pais precisam estar lá. Porque antigamente falava-se o alojamento, que é alojamento, mas aquele que mora com os pais e hoje está num time e tal, ele sobressai mais ainda, porque ele tem esse apoio da família. Você comentou, eu estava aqui, enquanto você falava, imaginando uma outra pergunta. Quando você usou a palavra antigamente, era justamente isso que eu queria saber. A diferença, você está falando para a gente aqui antes da gente começar o painel regional, que há 15 anos você está nesse ramo. Como era lidar com um jogador, com uma jovem promessa? Há 15 anos atrás, que a informação era totalmente diferente, e hoje em dia? Hoje modernizou tudo. As próprias leis também melhoraram. Hoje você tem o agente FIFA, você tem todo um negócio por trás, né? Essas próprias SAFs que estão vindo hoje no mercado, é muito profissional, sabe? Então, mudou bastante coisa. A própria rede social, com divulgação hoje do atleta, hoje o menino começa a sobressair, ele estoura em rede social, um monte de coisa. Antigamente você tinha um acesso de mídia muito difícil, a não ser que ele tivesse um empresário muito bom para divulgá-lo, tudo, ele não aparecia, né? Hoje, com a mídia social, Instagram, Facebook e vários outros, é muito fácil hoje ele tá no mercado aparecendo. É mais fácil hoje ele estar no mercado aparecendo, mas se a gente comparar, né, quando você pega um adolescente, um atleta há 15 anos atrás, para a questão de treino, questão de trabalhar a cabeça dele, tipo, porque às vezes eu penso, né, quando eles entram para esse meio, tipo, penso que é muito glamour, eu vou ganhar dinheiro, vou ser um excelente, né, jogador, e nem sempre acontece isso, né? Como lidar, como trabalhar essa parte também? É bem difícil, Tati, porque você pega hoje uma criança vindo de uma família bem simples,
Então, aquele sonho para ele se dedica, ele vai fazer o que for preciso. Agora, você pega alguém que tem um nível melhor, financeiro, tudo, como eu falei, ele se abdicar de um monte de outras coisas, do conforto. Às vezes ele tem uma casa, que é uma suíte, tem o próprio banheiro, tudo. Aí ele vai para um alojamento que fica lá 12 meninos com um banheiro só. Então, essa é uma diferença de quem está precisando, né? Que precisa daquilo, e de quem pode com aquilo. Eu falo até assim, o cara tem, para ir para o futebol, ele tem que ter uma nota 8, 9, né? Se ele tem uma condição financeira boa, senão ele vai estudar. É melhor se ele for para ser mais um só, e às vezes jogar alguns times, não desmerecendo ninguém, mas jogando em alguns times fora do estado de São Paulo, fora do Sudeste, vai ganhar um salário pequeno, a chance dele ir bem no estudo e ter uma profissão é muito melhor. Você está falando muito dos desafios do jogador, né? Do jovem, do adolescente, da criança, mas e o desafio do empresário, Júlio, com relação ao ramo no esporte, Júlio? Não tem uma receita de bolo, né? Mas assim, com o tempo, com experiência, com tudo, você tem bastante conhecido em todos os lugares que é dentro do ramo. Então, vê indicações, Gustavo. Não é que você, vou achar ali. Vê indicações, a gente tem parcerias com vários outros empresários, né? Até lá fora. E aonde no nosso meio, se você fizer uma coisa errada hoje, todo mundo fica sabendo. É a informação que a gente estava comentando antes. Né? Então, é importante ser idôneo, você está ali trabalhando com o tempo, onde você é conhecido. Hoje não tem uma porta aberta ali, mas amanhã ela te abre. O cara lembra de você e fala, pô, vamos fazer uma parceria com ele e tudo. Como surgiu essa oportunidade de estar aí no Valinhos, junto com o Juninho, né? O Juninho é da SEAP, né? O Juninho Paz, e aí ele pegou a SEAP e transformou no Valinhos, né? Que é o nome da cidade. A gente teve ajuda da prefeita, né? E ajuda de todos os vereadores, empresários, todos. Então, assim, acredita-se que o Valinhos vai virar um time grande um dia. Então, hoje estamos com a categoria de base, do sub-11 ao sub-17, disputando o Campeonato Paulista, disputando cada um dentro da sua divisão e do seu devido tempo. Mas fizemos hinos, já tem o hino do Valinhos, o mascote é um falcão, depois eu tenho uma camiseta que gostaria de mostrar aqui. Então, assim, o mercado, ele também junta as coisas boas, né? As coisas boas se unem, como as ruins a gente tenta afastar. E estamos de volta com o empresário do setor esportivo, Júlio Cabrino. Você, juntamente com a sua empresa, patrocinou diversos times de futebol aqui da região, como Ituano, Guarani, Campinas, time do Edmar e do Careca, além de vários times do campeonato amador aqui do interior. Como foi essa experiência para você? Foi uma experiência muito boa, porque você está ligado ao esporte, ela tem uma repercussão muito positiva para a empresa e para quem está envolvido no setor. Então, assim, o Guarani a gente patrocinou um bom tempo, como Cabrino, a Quântica, a gente foi no Ituano, o time do Careca, com o Edmar, que era o Campinas, a gente patrocinou eles na Taça São Paulo. E depois a gente tinha os jogadores onde a gente investia junto com o clube, né? A gente tinha uma participação no direito econômico e colocava os atletas lá em parceria com os clubes. São situações diferentes, né? São situações diferentes, mas acaba misturando um pouco hoje, Gustavo, porque hoje só o patrocínio, né, ele é uma coisa um pouco abstrata, porque o que tem que ser oferecido é uma oportunidade de negócios, né? Então, de um negócio vem outro. Então, assim, hoje, a maioria hoje que está dentro do setor, ele acaba se envolvendo também com o outro lado, né? Porque ele fica só no patrocínio,
em troco, ou é uma empresa muito grande, alguma coisa assim, ou ela acaba tendo um envolvimento também com essa parte econômica. E você depende, quando você coloca a sua marca na camiseta de determinado time, do que ele vai apresentar durante a temporada. Sim. E o resultado vai estar exclusivamente ligado com isso, né? Não que você vai mudar esse resultado, mas Sim. você pode tentar ajudar, se possível, né? Hoje é comum os clubes que estarem com patrocínio terem algum envolvimento econômico também dentro do clube. Eu falo disso porque quantos times não marcaram época com títulos, com conquistas, e a torcida lembra do uniforme daquela equipe com os patrocinadores, né? Então, sim. você estampar a camisa de um time em determinada conquista, em determinado acesso ou campanha que fica marcado é interessante para a própria marca. Né? Para a gente, por exemplo, em 78, quando o Guarani foi campeão, não patrocinava, mas a gente tinha uma placa lá, Cabrino, lá no fundo. Então aí quando o Careca faz o gol e aparece assim, aparece o nosso nome lá. Então isso marcou bastante a gente, era muito interessante. A gente fazia também todo jogo do Guarani e da Ponte. Isso era mais na época do meu pai, então a gente dava um motorrádio na época, com o melhor jogador de cada um. Então ia lá, saía no jornal a foto, entregando um motorrádio para cada jogador, de ambos os times aqui de Campinas, o Guarani e a Ponte. A propaganda é alma do negócio. Júlio, e além dos times que você cuidou, de vários atletas, né, que passaram por diversos times importantes, quem são eles e para quais times eles foram? Posso citar, tinha o Everton, que era da Ponte, que era do Corinthians, o Henrique, o Marcinho, o Maranhão, aqui do Guarani de Campinas, né? O Neto, que caiu lá, infelizmente, com o avião da Chapecoense, que era do Guarani na época, a gente que trouxe ele, junto com o senhor Leonel Martins, que era o presidente. Ele veio do Cianorte, a gente trouxe para o Guarani, depois ele foi para o Santos e depois para a Chapecoense quando teve aquele acidente. Graças a Deus ele é o único que está bem, eu acho que daquele acidente até hoje, né? Foi um negócio, uma tragédia, mas o Neto está aí, o bicho é grande, porque ele tem quase 2 metros de altura, é um zagueirão, e ele conseguiu sair ileso desse acidente, né? Pelo menos a parte física. Infelizmente o Neto, né, só para a gente comentar isso, o Alan Ruschel, outro sobrevivente, lateral esquerdo, ainda atua como jogador. O Neto, infelizmente, por conta das lesões na coluna, não conseguiu mais seguir na carreira, mas é lógico que o maior prêmio foi conseguir sobreviver a uma tragédia dessa. Foi bem feio, né? A história, o pessoal acompanha. Aí a gente teve no São Caetano também, o próprio Marcinho foi para lá. O Henrique do Guarani, ele foi para o Corinthians também, junto com a gente. E tem vários outros que são menores, que eu acho que não vale muito a pena citar todo mundo. A gente terminou o primeiro bloco, você falava do Valinhos. Sim. É interessante a gente falar sobre isso, a participação. Você falou aí, em 78, ninguém nem sabia e nem imaginava que poderia existir, por exemplo, a SAF hoje no futebol. E você tem essa participação, a SAF virou uma sigla cada vez mais presente nas notícias e nos times, e hoje você faz parte dessa SAF. Né? Eu tenho uma participação pequena, Gustavo. Quem está coordenando tudo é o Júnior, né? Mas meu filho, o Jean, ele é o coordenador de futebol dentro do time do Valinhos, então é um projeto muito bacana, cara, envolvendo a cidade de Valinhos, como eu falei, a prefeita, os vereadores, empresários, todo mundo envolvido, empolgado hoje com o Valinhos, né? E hoje o time que é a SAF, você tem uma grande vantagem. Por exemplo, se ele vai para um jogador, vai para o Corinthians ou vai para algum outro clube, você tem uma participação dos direitos federativos junto com o clube que é seu. Porque hoje você vai para um outro time, ele vai 100% de direito federativo para ele, o econômico é um contrato de gaveta que às vezes pode ser mal até interpretado, Sim. E amanhã você pode tomar um balão de uma certa forma. Então, assim, a vantagem de você ter uma SAF hoje é que o jogador fica no seu time.
Então ele sai dali com uma parceria, ele continua com a sua participação no time. E eu trouxe aqui... Eu tava namorando ela, hein? Uma camisa aqui, que é a camisa 2, né, do Valinhos. As cores dele são verde e amarelo, a cor do Brasil, né? E essa aqui é a camisa 2 aqui, que seria essa aqui. Legal demais, hein? Dar ela de presente pra você, Gustavo. Ainda bem, porque eu tava namorando. Desculpa, viu, Tati? Eu tava namorando a camisa enquanto ela tava no seu colo. Não, eu sei. Sensacional a camisa. Vai linda a camisa. Vai ficar muito bem guardada, Júlio. Tomara que lá na frente a gente lembre disso com o time indo bem aí sem dúvida. nos campeonatos. Vai ficar muito bem guardada. E agora vamos falar um pouquinho, né, do Matheus Munhoz. O Munhoz, ele começou, é um lutador profissional de peso pesado de boxe, né? Ele começou num projeto social da Igreja de Nazareno e eu encontrei com ele quando ele treinava com outro amigo nosso, com o Barbosa, na cidade de Souzas. E um dia ele me chamou, através de um outro amigo, para pedir uma ajuda. Falei, mas eu não tenho nada a ver com boxe, do ramo de boxe, apesar de adorar Mike Tyson, todas as lutas, mas eu não tinha nada a ver com o ramo do boxe. Aí eu comecei a ajudá-lo, como um patrocinador só. Então eu ajudava, dava uma verba para ele, que ele pudesse estar começando essa carreira, tudo. E, cara, e aí ele foi lutar no Rio de Janeiro, foi lutar não sei o quê, eu acompanhando, e ele começou a ir muito bem. Aí fui empolgando e tal, e eu estava tentando achar um empresário para ele, né? Foi isso que foi a conversa, eu vou te arrumar um empresário. E eu não consegui, assim, não deu certo. Então um dia eu chamei ele, falei, Matheus, eu vou parar de te ajudar. Ele ficou triste e tal. Aí eu falei, só que eu vou ter uma boa notícia, agora eu quero ser um investidor. Eu quero ser seu empresário, quero que a gente faça um trabalho mais sério. Foi aonde ele aceitou na hora, adorou. Aí ele era salva-vidas do Círculo Militar, ele treinava quando tinha tempo. Ele ia uma vez por semana para Mogi treinar com o Márcio Ribeiro, que é um dos melhores treinadores hoje aqui da América do Sul de boxe. Está com vários atletas campeões lá, da arte da luta, academia. E aí sentei, eu, o Matheus e o Márcio, a gente bolou um contrato onde o Márcio também tem uma participação, eu tenho uma participação e o Munhoz com a participação dele. Aí mudamos a vida dele. Aí nós tiramos ele do Círculo Militar, ele foi só ser atleta de boxe. Então assim, foi uma mudança muito grande para ele, né? Ele só pensa em boxe. Então hoje ele está indo disputar o título da UBO, o título continental, um evento muito bacana, que é do Arnold, né, do Arnold Schwarzenegger, que é em São Paulo, fisiculturismo, tal. E a luta principal vai ser a dele, que vai ser essa disputa desse cinturão intercontinental. Então assim, o trabalho que é feito a partir do momento que, se é um profissional real, vem de fisiologista, vem de fisioterapia, você tem a alimentação dele toda controlada, preparador físico, enfim, até a parte de médico, tudo fica por trás hoje disso daí. Então ele está hoje 100% preparado e a gente acredita que se não der nenhuma zebra, ele vai pegar esse cinturão no dia 6 de abril lá em São Paulo. É uma preparação, né? Todos os aspectos que você comentou agora com relação a ele, que só foi possível, só está sendo possível, porque tem um empresário por trás, que ele teve que abrir mão de uma vida fora do esporte, antes como um lutador amador, vamos dizer assim, para algo profissional. É muito diferente e por isso a importância de um empresário, né? Não, então, Gustavo, não só no boxe, né, cara, como todos os outros esportes, o cara, faço isso, mas ele tem que passar o dia inteiro fazendo outra coisa, se preocupando com aquilo. Porque eu digo o seguinte, a parte burocrática da coisa deixa para o empresário. O atleta tem que fazer o esporte.
É igual no clube de futebol, eu vou lá conversar com o presidente para pegar um aumento. Ele não tem que conversar com o presidente, ele tem que treinar para jogar o futebol dele. Quem tem que fazer isso é o empresário dele. Então, assim, os eventos, as lutas, tudo vem de mim e do Márcio. A gente junto, a gente faz um trabalho, a gente vê o adversário, vê a possibilidade de quem pode lutar, quem não pode, quem está apto. Sim. Porque o boxe profissional é um negócio. Exato. Né? Então, assim, você tem a CND, que é o Mike, que é a esposa dele, a Geisa, que controla muito bem isso hoje no Brasil, que é o diferencial, onde está melhorando muito o boxe hoje, vem do trabalho deles. Até se um dia você quiser saber um pouco mais de boxe, e se precisar a gente faz um link para que você fale Sim. com eles, é muito bacana. Então o Munhoz, depois disso tudo, ele cresceu demais. Se você vê uma foto, uma luta dele no começo e uma luta atual, a diferença é muito grande, cara. E tem a ver você sair de um amadorismo para o profissional. A paixão não basta só nessa. É isso, né, Júlio? É isso. E assim, hoje ele mora em Mogi, ele tem a esposa com o filhinho dele lá, então ele mora lá, ele consegue dar assistência para a família, tudo, ele não fica aquela preocupação de viajar, voltar, e ele vive o boxe 24 horas por dia. Muito legal. Infelizmente o nosso tempo acabou, o nosso bate-papo foi muito gostoso. Júlio, muito obrigado pela sua participação. Tati, obrigado a vocês pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Painel Regional. Sempre que precisar, pode contar comigo. Muito obrigada. Obrigada, Júlio, mais uma vez. E o Painel Regional de hoje fica por aqui. Logo mais teremos um novo encontro. E eu espero vocês.